A paz do Senhor, que Deus abençoe todos nós na tarde desse dia maravilhoso, a qual Deus tem dado essa oportunidade maravilhosa de estarmos nós aqui. Senhor nosso Deus e Pai, cheguei no momento desse dia maravilhoso, ao qual o Senhor tem nos dado essa oportunidade, Deus, para que nós possamos gravar esta parte que estamos para gravar. Assim seja conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Abençoa a todos, no nome de Jesus. Falar sobre hoje sobre missões. Missões, sabemos que cada um de nós somos missionários. Essa chamada é totalmente para a igreja precisa incumbir, ter a incumbência de evangelizar e fazer missões. Então, em todo lugar que você passar, você estiver morando, trabalhando, estudando, viajando, em todo lugar você tem meio de fazer missões, porque é uma incumbência que a igreja recebeu do ID de Jesus. E como fazer? E como ir? Como ir? Ide. O ID de Jesus. Cumprir esse ID de Jesus. É indo. Aonde você passa, você faz missões. Realmente, o lugar que eu passei, o lugar que eu já passei, em todo lugar que eu passei, eu sempre ia a trabalho, em empresas. E assim, quando chegava lá, logo congregava numa igreja e começava. Eu fiz missões em todas as partes que eu passava, no Brasil e fora do Brasil. Aqui no Brasil, onde fiz missões, onde passei, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Pará. Pará foi em Tracuateu do Pará, onde tem a Igreja Batista, a qual o Daniel Bergunaving congregou, aonde foi a irmã Celina, a cidade da irmã Celina foi batizada com o Espírito Santo, nasceu lá, porque a irmã Celina é de Manaus, mas ela veio para o Pará e foi para essa cidade, congregando nessa igreja batista, e Daniel Bergunaving chegando, começou a pregar sobre o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, e ela foi a primeira, ela e outra irmã, foi batizada no Espírito Santo. Eu estive lá, inauguramos uma Praça da Bíblia, que do lado, quem está de frente para a Praça da Bíblia, ao lado direito está a Igreja Batista. Do outro lado está do outro lado dessa praça está uma praça sem Bíblia, onde eles pegavam manga e jogavam nos irmãos. E essa praça, onde a Praça da Bíblia é a antiga Praça do Sapo. Alagou, depois fez uma praça. Hoje é considerado a Praça da Bíblia, lá em Bragança do Pará. Esse foi um lugar que eu passei. Mas tive também assim que eu aceitei Jesus como Salvador aqui em Juiz de Fora nas missões, logo fui ao diaconato e comecei missões aqui mesmo em Benfica, a qual também hoje eu estou. Para voltar até aqui, eu passei por vários lugares, esses 5 estados que eu te falei, trabalhando, e também tive trabalhando fora do Brasil, a qual não fui enviado para missões, eu fui levado para trabalhar. E através do trabalho eu fiz missões. E lá pregava muito para o brasileiro. Tinha 8.000 brasileiros no acampamento que
que eu estava acampado, trabalhando no deserto, era na cidade de Fallujah, a 2 quilômetros longe de Fallujah, no deserto, o lugar que eu fiquei mais perto da água do rio Euphrates. Lá realmente eu não dirigi, eu era auxiliar, estava auxiliando um presbítero que estava lá nessa congregação, e lá nós tivemos o privilégio de batizar, fazer batismo no rio Euphrates. E passado uns 6 meses, mais ou menos, ele veio para o Brasil, se fez membro, voltou para o Iraque. Quando descobrimos, ele já estava numa outra obra, no Sifão, fazendo o canal do Sifão, indo para o Golfo, cidade do Golfo. A cidade que eu estava de Fallujah era 65 quilômetros longe de Bagdá, que é a Mesopotâmia. E da Mesopotâmia até a Babilônia, até a Babilônia, era mais ou menos uns 60 quilômetros. E 17 quilômetros depois era a Torre de Babel. E depois da Torre de Babel vem o Ur dos Caldeus, que é no Golfo, ido por lado do Irã, a qual realmente na época era guerra por causa do Golfo, do Irã e Iraque. Mas então nós se encontramos lá, já ele dirigindo uma congregação lá, neste lugar. Esse rapaz que foi batizado. Pregar para aqueles, o estrangeiro. Primeiramente, se você for e chegar lá, eu vim fazer lições, trabalho, vim pregar a palavra, logo você pode encontrar um conflito, já encontrar um problema sério, porque a maioria lá é muçulmano, que tem os cristãos, quer dizer, os catolicismo, e tem também o muçulmano. Tinha um irmão que tinha uma igreja em Bagdá, mas só poderia pregar para os parentes e para os filhos. Não poderia estender para muçulmanos, senão geralmente era morto. Mas sim, ele já era mais fácil para pregar, porque ele falava a língua deles e certamente ele conseguia falar para as pessoas da língua deles. E realmente nem todos são muçulmanos. A maioria são muçulmanos, mas tem vários que não são muçulmanos. Aí eles conseguem ganhar alguém para Jesus. O mais difícil para ganhar é o muçulmano, é o Islã. Mas, porém, aqueles que não são Islã, são do catolicismo, ou também talvez não é nada, ele consegue ganhar alguém. É mais fácil. Mas para o muçulmano já é mais difícil. Agora, outra coisa. O que é a dificuldade que tinha? No quilômetro 55, no quilômetro 65, lá no primeiro contrato, nós tínhamos 14 irmãos árabes do Egito, egipciano que congregava conosco. Sempre tinha um irmão que interpretava eles quando eles estavam, interpretava eles em inglês, no inglês. E nós, para comunicar, talvez com eles, ou com aquelas pessoas que nós trabalhávamos, era mais difícil, porque nós usávamos a língua portuguesa, a inglês e árabe. Misturava essas 3 línguas para conseguir, porque nós trabalhávamos com latinha, trabalhava com quem? Trabalhei com chinês, com filipinos, com turcos e com egipciano. Um dia, realmente, sempre, quando a gente começava mais a conhecer, a gente começava a trocar palavras sobre Cristo. Um dia eu estava pregando para trocando de ideia, né? Ele falando do Mahomet, que é o Maomé, nossa, o Maomé, Mohammed,
E eu falando sobre Cristo, divulgava ele com Cristo. Ele disse, olha, se você continuar falando, eu vou mandar te prender. Mas só que tem uma barreira, lá existe uma barreira que antes que chegasse na polícia do Iraque, tinha que passar por um comando do brasileiro. Primeiro passava o comando do brasileiro para depois passar para o muçulmano, para depois passar para o iraquiano. Então, era mais difícil. Mas quando ele disse que poderia, nós parava. Não, nós, Marco, finish, Marco, parei, stop. Aí parava, aí depois tornava de novo. Um dia eu falei com filipinos, pregava para filipinos, com dificuldade, que ele fala em filipinos e inglês, e arrastava um pouco de árabe. Os filipinos. Já era mais difícil. Mas então, cidade que eu visitei Bagdá, que é a qual realmente eu desci do aeroporto, e morava em Fallujah, eu visitei, fui em Bagdá, que é a Mesopotâmia, depois fui na Babilônia, aonde realmente era a Babilônia, hoje é só ruína, só existe lá uma portaria, uma escadaria que desce e depois sobe novamente, tem um pátio assim de uns 30 metros, aí já vê, segundo as informações, com muita dificuldade que tivemos para comunicar com o árabe, com o rapaz, ele mostrou para nós ali era a cova dos leões. Logo mais uns 30 metros, 30, 40 metros, mais ou menos assim, distância de um poste para um outro, 30, 40 metros, 50 metros, já tinha o rio Eufrates, passando no fundo, aonde tudo indica que é realmente o lugar que eles penduraram as suas harpas. Quando disse no Salmo 37, aqueles que levavam em cativo pediu, canta-se um cântico de Sião, uma canção de Sião. Ele diz, como podemos cantar uma canção de Sião, sendo que nós estamos em terras estranhas? Esse eu tive lá, esse lugar. Pendurado, onde pendurava as harpas. E o outro lugar que tive? Qual o outro lugar que eu tive? Tive a antiga Nínive, que hoje se chama Mossul. Aonde foi aquela mesquita, foi derrubada aquela mesquita. Eu tive dentro dessa mesquita. E o lugar de adoração tem um salão grande, a igreja grande, tudo encarpetado. Você entra sem o calçado, descalço, só de meia, entra dentro da mesquita. O corredor tem uma cortina do lado direito, uma cortina do lado esquerdo. Do lado de cá, os homens estão orando, do outro lado está as mulheres orando. E o altar, que eles consideram o altar de Mahomet, você desce uma escada, lá no final você desce uma escada, o púlpito aqui nosso, ele sobe a escada, né? Fica em cima. Lá não, lá é um lugar de adoração e ofertar. Você está adorando e ofertando. Nas cortinas, atrás das cortinas, quando está orando, de repente a pessoa vai ofertar, levanta dali para ofertar. Ele vai, pega o corredor e desce a escada e passa, tem um quadrado dos 2 por 4 de vidro, com a janela, e tem
o caixão lá dentro, junto com cercado de vidro, e tem a janela, onde eles chegam e pegam num manto que está em cima do caixão e ora a Deus, e ora a Mahomet. Allah, Allah, Mahomet, Allah, Mahomet. É a oração que eles fazem. Ali sai novamente, sobe a escada e entra no pátio. Essa igreja, eu estive lá nessa igreja. O lugar de adoração e oferta. É um lugar que eu tive privilégio de ver uma altura mais ou menos de 1 metro, 1,5 metro, mais ou menos de oferta, dinheiro. 25 dinar, 10 dinar, 1 dinar, e dólar. O lugar que eu vi mais dinheiro foi lá, nesse lugar, onde realmente eles ofertam. É uma benção. Eles podem ofertar, não tem a mão mirrada. Eles oram pela manhã, 9 horas da manhã está orando, meio-dia está orando, 3 horas está orando e à tarde está orando. A oração é 3 em 3 horas. Se os irmãos daqui tivessem esse hábito de orar, esses horários, olha, eu creio que o Pentecoste pegava fogo, porque é fogo puro. Exato. Orava e ofertava. Se nós ofertássemos como eles ofertam, mas que Deus abençoe cada um de nós e Deus possa. Conclusão. Hoje, aonde eu faço missões? Faço missões aqui em Benfica, aonde eu comecei juntamente com José Maria, um irmão, hoje pastor José Maria. Nós começamos na Praça de Benfica, Torreões, aqui nessa região toda aqui em redor de Benfica, aonde comecei. Hoje realmente eu faço o ar livre na praça. Hoje, por exemplo, daqui a pouco eu vou sair e vou encontrar os irmãos num ponto, e daquele ponto nós vamos fazer nas esquinas. Para não sufocar muito as pessoas, nós passam distribuindo folhetos e, através desses folhetos, falando da palavra de Deus, orando para aqueles que querem oração, e paramos em certa distância e damos uma palavra. E começamos a andar de novo, a distribuir folhetos e um som ligado num hino, não sufocando muita gente, mas pregando a palavra de Deus. Hoje mesmo, daqui a pouco, nós estamos fazendo essa obra, se Deus quiser, no nome de Jesus. E que Deus abençoe todos vocês que vai ser alcançado por essa palavra. Espero que tenha ajudado alguém para animar, para descobrir também que ele também é um missionário.